2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. E João, o Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. A palavra do nosso Deus diz assim, meus queridos. Depois do texto, nós discorreremos um pouco acerca dos dois, de forma bem breve, e que possamos, nessa noite, aprender mais acerca da palavra do nosso Deus. E nesse texto de João, capítulo 20, verso 31, aqui nós vamos ver um pouco, começando do verso 30, o objetivo do Evangelho. Qual é o objetivo do Evangelho? E o texto ele vai trabalhar sobre isso. 31 diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, este é o poder do Evangelho, é o objetivo do Evangelho, para que conhecemos quem é o Filho de Deus, o Cristo, e crendo, tenhais vida em seu nome. O texto de Timóteo, quero que os irmãos acompanhem comigo também, por favor. 2 Timóteo 1,13. Diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E o objetivo nosso nessa noite é tentar mostrar a veracidade da palavra de Deus, o quão ela é importante para as nossas vidas, se nós realmente cremos naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Esses dois textos vêm trabalhar sobre isso. Nós acreditamos de fato na palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Vamos orar. Deus amado, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, gratos por esse dia que o Senhor concede a cada um de nós. E a nossa oração é, Deus, que o Senhor nos dê um restante de culto em paz, na Tua santa presença, tudo aquilo que foi feito aqui, através dos louvores, da oração, da leitura da palavra, e agora através da pregação, que o Senhor possa falar cada vez mais aos nossos corações, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos aqui. E o nosso objetivo, pedindo ao Senhor que a Tua igreja, Deus, seja edificada, e que o Teu nome seja exaltado para todos sempre. Nós Te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos trabalhar em cima desses dois textos, e aí eu vou fazer uma pergunta que é um método que a gente faz de ensinar as nossas crianças a palavra de Deus através de perguntas e respostas. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre esses métodos. Os batistas fazem muito isso, fizeram também antigamente. Outras denominações também fazem, tá? Que é o ensinamento das Escrituras através de perguntas e respostas. E eu vou fazer uma pergunta para a gente poder trabalhar em cima disso, que é a pergunta de número 3 que nós fazemos com as nossas crianças, e no breve catecismo, ele é a pergunta de número 5, que é o maior, mais extenso. A pergunta é a seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta é a seguinte: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Vou repetir: que o homem deve crer acerca de Deus e o dever
que Deus requer do homem? Então, guarde essa pergunta e essa resposta que a gente vai falar aqui durante a nossa exposição. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo em uma época em que se privilegia tanto o individualismo quanto o subjetivismo. Cada um, meus queridos, tem sua própria verdade. Os irmãos sabem disso. Nós vivemos em um mundo que cada um tem sua própria verdade. Aí vem o relativismo. Basicamente aquilo. A ótica que você vê não é a mesma que eu vejo. E nós caímos muito nessa conversa, até os próprios crentes. Ah, não, eu vejo de um jeito, você vê de outro. Só que uma autoridade única e final, que é as Escrituras, está sendo rejeitada por conta desse individualismo, por conta desse relativismo e também desse subjetivismo. E nossa época, meus queridos, apresenta um número assustador de correntes doutrinárias e também teológicas. Aliás, esse é um dos efeitos do individualismo, já denunciado por muitos. Mas, como se poderia esperar, falta o que para essas correntes? A consciência e a harmonia necessária para que realmente a coisa ande bem em relação às Escrituras. Muitos ainda, meus queridos, leem a Bíblia em busca de quê? De respostas para as suas dores, para seus lamentos, para a sua autoestima, leem para a sua prosperidade. Buscam de maneira errônea. Só que o objetivo das Escrituras não é isso. Meus queridos, é algo muito mais profundo, é algo muito mais central, o que as Escrituras nos ensinam. Por isso que vem a pergunta, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Porque vemos muitas pessoas buscando o quê? Autoestima, através da Bíblia, buscando sarar suas dores, buscando prosperidade. A Escritura, meus amados, ela é o quê? Ela é a bússola que nos guia, ela é a bússola infalível que aponta para aquele que é mais importante das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. A Bíblia aponta para Cristo, do Antigo ao Velho Testamento. E a palavra, essa Bíblia, as Escrituras, ela é, como diz já um teólogo, é uma janela aberta para a glória de Deus revelada em Jesus. Amém, irmãos? Revelada em Jesus. Então, o ponto central aqui é Cristo Jesus. É Ele que vai nos curar. É Ele que vai nos sarar. É Ele que vai nos dar vida e vida em abundância. E o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos, dentro desse texto que nós lemos, e dentro da pergunta que fizemos, a primeira coisa é, as Escrituras nos ensinam quem é Jesus. E nós sabemos, porque durante já algum tempo, o pastor Anderson tem trabalhado conosco aqui sobre uma série de exposições sobre Jesus. Nós sabemos, e muito, mas esse talvez seja o problema. Nós conhecemos, nós sabemos, mas não vivemos, não temos relacionamento como deveria ter. Porque de conhecimento nós estamos o quê? Nós estamos cheios. Nós estamos abastados de conhecimento. Então a primeira pergunta aqui, o primeiro ponto, as Escrituras nos ensinam o quê? Quem é Jesus? Grave isso aí no seu coração. Quem é Jesus? E o texto de João vai dizer, para que creiais que Jesus é o quê? É o Cristo, o Filho de Deus. Para quem não sabe, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E eu vou ler, eu gosto de fazer isso depois que eu aprendi, de parafrasear, não eu parafraseando, tá? Mas da Bíblia The Message de Eugene Peterson. Diz assim, esses são escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao crer, tenham a vida real e eterna, como Ele pessoalmente a revelou. Olha que maravilha, meus irmãos. E João, nesse texto, ele deixa claro
que o propósito dos evangelhos não é meramente registrar milagres, mas é o quê? Revelar, é levar a fé salvadora em Cristo Jesus. Esse é o ponto ideal, esse é o ponto central, nos levar à fé salvadora em Cristo. Senão não adianta. Quem é que vai nos levar a Deus? Quem é? Jesus Cristo. Não tem outro caminho, meus irmãos. Nós só poderemos chegar a Cristo, a Deus, através de Cristo. Como é que diz o texto de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Não há outro caminho, meus irmãos e amigos amados. Não há outro caminho. E o centro da Bíblia não é o homem, é Jesus Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. E aí vem a pergunta que nós fizemos: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Vamos lá, eu quero que vocês aprendam hoje. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o quê? É que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda. Do Velho ao Antigo Testamento. Cristo é o centro das Escrituras. É o eixo da revelação. E outro teólogo, ele vai dizer o seguinte: toda leitura bíblica que não nos leva, ou seja, que não aponta para Cristo, é leitura mal feita. Se nós lemos as Escrituras e não entendemos que aponta para Jesus, nós não estamos lendo da maneira correta. Porque toda a Escritura só aponta para uma única pessoa: Jesus Cristo, aquele que salva e dá vida eterna. Meus queridos, não basta nós conhecermos genealogias da Bíblia, conhecer os personagens históricos, conhecer muitas dessas questões, mapas, doutrinas, mas se não conhecer Jesus como o Cristo. Não adianta termos conhecimento e não conhecer de fato quem é Jesus. Caso isso não aconteça, nós não entendemos de fato a Bíblia. E é possível, tá? É possível estudar a Bíblia academicamente e continuar espiritualmente morto. É possível sim. Nós estudarmos de forma acadêmica e não entender quem de fato é Jesus. Então esse foi o primeiro ponto que nós trabalhamos aqui. As Escrituras nos ensinam quem é Jesus. Jesus é o quê? É o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que salva, que liberta, que cura. Meus irmãos, segundo ponto, de acordo com o texto de João 20:31, as Escrituras nos levam o quê? A vida em Cristo Jesus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Aí eu vou parafrasear novamente. Ao crer, tenham vida real e eterna, como Ele pessoalmente a revelou. A fé, queridos, não é apenas intelectual. Ela é experiencial e vivificadora. Nós não podemos ter uma fé só intelectual. A nossa fé tem que ser experiencial, tem que ser viva, tem que ser relacional. E a palavra de Deus, essa qual nós lemos aqui, ela não apenas informa para a gente. Não é um livro de informação. É um livro que tem que transformar as nossas vidas, meus queridos. Senão, nós não entendemos que Jesus realmente entrou nas nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, o Cristo, tem que transformar as nossas vidas. Nós não podemos ler as Escrituras só por conhecimento, só por informação. Aprender um monte de coisa, eu sei isso, sei aquilo, mas não mudou nada nos nossos relacionamentos, na nossa vida devocional, no nosso dia a dia com os nossos amigos, no nosso viver aqui, igreja local. Talvez nós não entendemos, de fato, o que realmente, quem Cristo é, e essa vida que nos leva até Ele. O Evangelho, ele não é uma filosofia, mas é o poder de Deus para a salvação em Cristo Jesus, meus amados. Romanos 1,16 vai dizer o quê? Que não me envergonho do Evangelho. E vai dizer que o Evangelho é o quê? É o poder
de Deus. Só que eu vou parafrasear novamente. Diz assim, ó, Romanos 1,16. Os irmãos sabem um texto, mas eu quero parafrasear. E se Joyce e Emanuel puder colocar na tela o texto a qual os irmãos conhecem, pode colocar, sem problema nenhum. Tá? Mas eu vou parafrasear, de acordo com a Bíblia The Message. Romanos 1,16. São notícias que têm um orgulho. Olha o que Paulo está dizendo. São notícias, porque o evangelho é o quê, irmãos? Boas novas, boas notícias. São notícias que têm o orgulho de proclamar. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho orgulho de proclamar essas notícias, essas boas novas. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele, irmãos. Olha que maravilha. Resgatar todos que confiam nele. Começando pelos judeus, mas abrindo porta para todos os outros povos. Olha que maravilha. Abrindo portas para todos os outros povos. A salvação de Cristo é para aquele que crê. Se você crê, você será o quê? Salvo em nome de Jesus, meu irmão. Amigo que está aqui, crê em Jesus e você terá vida, vida em abundância. E o texto vai trazer, porque o evangelho ele é poder de Deus, ele muda a vida, ele transforma as vidas. São notícias, Paulo dizendo que eu tenho orgulho de proclamar, porque essa mensagem vai resgatar todos aqueles que confiam nele, começando pelos judeus e depois os gentios, mas vai abrindo porta para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Irmãos, outro ponto para a gente poder trabalhar aqui, antes de entrar no terceiro ponto, qual é o propósito final da Escritura? É nos conduzir à vida. Se não tivesse as Escrituras, nós estaríamos sem rumo. Quem é que vai nos nortear o que fazer? A Bíblia Sagrada. É ela que vai nos dar um rumo. Então qual é o propósito da Bíblia? Nos dá o quê? Um rumo. Nos conduzir o quê? A vida. Queridos, não é religiosidade morta. É conduzir a Cristo. É conduzir o quê? A plenitude de Cristo. O que é isso, irmãos? A plenitude de Cristo. É nos conduzir a isso. É ter o quê? É ter uma vida cristã controlada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida capacitada, conduzida inteiramente pelo Espírito de Deus. É isso, ter a plenitude do Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, revelando os frutos do Espírito, amor, alegria, bondade, longanimidade. É isso que está na plenitude do Espírito. São frutos visíveis de transformação. Nós temos que mostrar isso, frutos visíveis de transformação. Então essa plenitude não é uma experiência estática ou emocional, isolada, mas um estilo de vida contínuo, de dependência de Jesus. De dependência da palavra de Deus, em submissão ao senhorio de Cristo em nossas vidas. E aí, eu trago alguns pontos que revelam essa plenitude, para nós entendermos melhor o que é a questão da plenitude do Espírito. A verdade centrada em Cristo, a verdade doutrinária, a verdade comunitária, igreja, transmitida por esse povo maravilhoso. A verdade é guardada contra as heresias e falsos mestres, e a verdade, ela é vivida com amor e o poder espiritual. É isso que é viver a plenitude do Espírito, como diz Efésios. E vida eterna, meus amados, não começa quando morremos. Começa quando cremos em Cristo Jesus. Amém? Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Terceiro, as Escrituras nos exigem fidelidade doutrinária. Vamos agora para o texto de Timóteo. O que é que ela exige? Fidelidade doutrinária. Eu vou ler o texto novamente, nessa versão que eu tenho aqui. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Retém o padrão.
das sãs palavras, de que de mim ouviste. Parafraseando, assim continue sua obra com fé e o amor enraizados em Cristo. Como mostrei a você, ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde este tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. Irmãos, precisamos manter as sãs palavras, o padrão. E Paulo, ele está aqui exortando a Timóteo a reter o padrão, as sãs palavras, a forma correta da sã doutrina, como deve ser. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela tem conteúdo, a Bíblia tem forma, a Bíblia tem autoridade, e ela nos mostra o que crer e como viver. A Bíblia nos dá esse caminho, como crer e como viver. Crer em quem? Cristo Jesus. E aí Ele vai nos dar o quê? Uma vida diária em relação às Escrituras. Meus queridos, dentro desse ponto, eu quero colocar para os irmãos que a doutrina, ela importa sim. A igreja que negligencia isso, que negligencia a sã doutrina, ela abre espaço para o erro. E o que é que vai acontecer depois do erro? Ela destrói. Por isso que Paulo está exortando a Timóteo. E nós precisamos ficar atentos a isso. Nesse mundo que nós vivemos, relativista, individualista, nós somos chamados a assegurar com firmeza o modelo apostólico da verdade. Nós, irmãos, somos chamados a viver esse modelo apostólico da verdade, que refere-se ao quê? A forma como os apóstolos, especialmente aqueles que escreveram o Novo Testamento, definiram, viveram, pregaram e perseveraram e preservaram a verdade revelada por Deus em Cristo, como norma final e inegociável da fé cristã. Nós não podemos negociar esse negócio, redundante, negociar esse negócio aqui. Não podemos. Precisamos de crentes bíblicos e apaixonados por Cristo, que guardem o Evangelho com fé e amor. Amém? Precisamos de crentes bíblicos, que guardem com fé e com amor esse Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Chegando perto do fim, como diz o nosso pastor Anderson, a Bíblia nos ensina a conhecer a Cristo, meus irmãos. Viver por Cristo e permanecer firmes em Cristo. Então, se você está aqui desanimado, creia nisso. Conhecer a Cristo, viver por Cristo e permanecer firme em Cristo, para a glória do santo nome, até que Ele volte. Amém? É isso que as Escrituras nos ensinam. E isso que nós também precisamos, já vem uma palavra aqui, ensinar aos nossos filhos, desde pequenininho, o que a Bíblia nos ensina, o que Deus requer de nós. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam, quem é Deus, revelado em Cristo Jesus, e o que Ele requer de nós, fé e obediência amorosa. Meus irmãos, na Bíblia, Deus não nos convida apenas, como eu disse antes, ao conhecimento. Não é só para conhecer, mas a um relacionamento redentor. Grave isso, já estou terminando. Ele não nos convida apenas ao conhecimento, mas a um relacionamento redentor. O que é isso? A Bíblia não é só para sabermos sobre Deus. Não é só para saber sobre Deus. Eu sei sobre Deus.
mas conhecê-lo pessoalmente. Ele nos chama para uma relação de amor, perdão e transformação por meio de Jesus Cristo. É isso que Ele nos chama. Ter esse relacionamento redentor. E a Bíblia é tudo isso, amados. É a bússola, é ela que vai nos direcionar, é o guia, para termos uma vida feliz, de fato. Quer ser feliz? Crê em Cristo. Entregue seu coração a Ele. Tenha fé em Cristo Jesus. E viva uma vida de fé e obediência a Ele. Terminando, quero fazer 3 perguntas para a nossa conclusão. Você já conheceu Jesus como Cristo, Filho de Deus? Você já conheceu Jesus como Cristo, o Filho de Deus? Você tem vivido uma vida abundante que Ele oferece? E a última pergunta: você tem retido a sã doutrina com fé e amor? Faça essa reflexão. E aqui eu encerro com a pergunta: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Amém?